Bom dia e a paz do Senhor para você. Hoje é quinta-feira, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Gilmara Vasconcelos. Estou falando aqui de uma pessoa da Paraíba. Obrigada a você que está aqui no canal já faz muito tempo, que curte, que compartilha, que leva o evangelho junto comigo. Quero convidar você que ainda não é um seguidor aqui. Passa a seguir, se inscrevendo neste canal. É gratuito, você não irá pagar nada. É só clicar no nome inscrever-se, vai aparecer inscrito e você vai estar junto conosco, recebendo as mensagens, participando das lives e levando o evangelho, compartilhando o conteúdo. Amém? Irmãos, hoje Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Antes de começar a ler a palavra, eu quero perguntar para você: como você se encontra? Vai tudo bem com você? Aleluia, louvado seja Deus, espero que sim. Se não estiver, deixa teu nome nos comentários. Se estiver passando por alguma aflição, deixa teu pedido de oração, que estarei orando pela sua vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 24. Tem como epígrafe: o sermão profético continua. A vinda do Filho do Homem. É forte, viu? A vinda do Filho do Homem. E diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse aos porteiros que vigiassem. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Aleluia. Essas foram as três advertências de Jesus para o cristão: olhai, vigiai e orai. Esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus nos fez essas três grandes advertências. Isso é muito sério. Olhai, vigiai e orai. Por meio destas três advertências, Jesus pede cautela, vigilância e oração aos seus discípulos, para que vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso, não é verdade? O cristão precisa ser cauteloso, precisa ser vigilante e, acima de tudo, perseverante na oração. O que entendemos quando ele diz por olhai? Ele disse para nós: olhai, vigiai e orai. Mas o que ele disse com olhai? Foi a primeira recomendação de Jesus para o cristão: é olhai. Olhar, nesse caso, significa ter atenção, ter cautela e visão focada nas coisas de Deus. Se você abrir no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E lá em Isaías 45, 22, o próprio Senhor desperta a nossa atenção dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Ou seja, olhai. Olhai, aleluia. Tenha atenção, tenha cautela, aleluia. Temos que estar olhando para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. A segunda coisa que ele nos adverte: vigiai. É a segunda recomendação de Jesus para o cristão. Vigiai. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte
nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da sua segunda vinda. Não é verdade? Ele disse, vigiai, 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 meus irmãos. Lá em Mateus 26:41, Jesus já havia advertido aos sonolentes discípulos, dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você abrir também lá em Lucas 21:36, o Senhor Jesus Cristo ainda disse, vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, meus irmãos. Temos que estar em vigilância. Temos que vigiar nas nossas atitudes, nossos pensamentos. Temos que estar vigiando. Jesus está às portas. E a outra advertência foi orai. A terceira recomendação de Jesus para o cristão é orai. Meus irmãos, a oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falava tanto desse assunto, não é verdade, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Ele orava muito. Ele nos deixou como exemplo. Os apóstolos e a igreja primitiva oravam unânimes e perseverantes. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta. Aleluia, em Efésios 6:18. Meus irmãos, olhai, vigiai e orai. Essas são as três advertências para nós que somos cristãos. Vamos olhar para o Senhor, vamos estar confiantes, esperando a sua volta, a volta do Filho do Homem, né? A volta de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos estar perseverando em oração. Louvado seja Deus, porque Jesus vai voltar. Louvado seja Deus. Vigiando. Como é que a gente vai vigiar? Aleluia. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na maneira que nós estamos vivendo. Nós temos que vigiar. Dar testemunho. Não é fácil. No mundo que nós estamos vivendo não é fácil ser cristão, não, meus irmãos. Não é fácil. Porque tem as pessoas para nos apontar. A todo tempo as pessoas nos observam como é que a gente anda, como é que a gente age. Se a gente errar, já não é um servo de Deus, tá entendendo? A gente, para as pessoas do mundo, a gente não tem nenhum valor. Eles não valorizam, eles criticam a gente. Ele critica a nossa maneira de andar, de se vestir, a nossa maneira, tudo. Mas a gente tem que continuar vigiando. E uma das coisas que o Senhor nos ensinou é a oração. A gente está em constante oração. Por que em constante oração? Porque uma coisa acompanha a outra. A oração, depois que a gente ora, a gente tem que vigiar. Não adianta só orar e não vigiar. Eu posso viver uma vida toda em oração, mas não estou vigiando, porque eu oro, mas daqui a pouco eu estou fazendo tudo errado. Está entendendo? Aleluia. E olhai. Olhai para quê? Para o Senhor. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Ele mesmo, né, como eu falei, o próprio Senhor desperta a nossa atenção dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Ou seja, temos que olhar para Ele. Ele é o nosso Deus e não há outro. Temos que olhar para Ele, temos que confiar nele. Em meio às adversidades, em meio às lutas, temos que continuar perseverando. Não é fácil, mas não é impossível. Olhando para o Senhor, confiando nele. Porque hoje você pode estar passando por alguma situação, mas continua perseverando, continua confiando, porque Ele muda história, Ele faz milagre, Ele opera. Mas o principal de tudo, não são só as bênçãos materiais que Deus tem para nos entregar. O principal de tudo, e acima de tudo, é a nossa salvação. É nós estarmos aqui perseverando, matando o nosso eu, a nossa vontade, através do jejum, não é verdade? Eu tenho feito coisas que não têm agradado ao Senhor. Não tenho largado algumas práticas. Vá jejuar. Tira um tempo com o Senhor. Nem que seja 1 hora em jejum. Nesse tempo, fale com Ele. Conta para Ele, Senhor, eu tenho sido tão falho. Eu não consigo largar isso. Pode ser um vício, uma bebida, um cigarro. Pode ser um vício de pornografia.
o adultério, eu não sei que tipo de coisa que você não consegue largar. A sua maneira de falar com as pessoas. Muitas vezes você não consegue deixar o seu jeito, entendeu? Algumas formas, porque nós temos algumas atitudes, muitas vezes, do velho homem, porque o velho homem vai querer reinar, porque essa carne não se converte. Mas temos que matar esse velho homem, porque nós somos uma nova criatura. Você que ainda não é batizado, se batize. Desça as águas para que o velho homem morra ali. E quando você sobe das águas, vem uma nova criatura. Jesus está às portas, meus irmãos. A palavra de hoje para as nossas vidas é: olhai, vigiai e orai. Jesus está voltando e Ele vem nos buscar. Jamais, eu tenho certeza que você não quer ouvir. Jesus dizia: aparta-te de mim, maldito, que eu nem vos conheço. Não. Muito pelo contrário, você vai querer ouvir: vem para o gozo eterno. Vem, não é verdade? Ele chamar teu nome, você ir morar com Ele, se encontrar com o Senhor, ver Ele face a face. Você vai ver, nós vamos ver que valeu a pena a renúncia, matar a nossa vontade, valeu a pena passar por tantas provas e lutas, valeu a pena abrir mão do nosso desejo da carne. Não faça como o jovem rico que não quis abrir mão do que ele tinha para seguir ao Senhor. Se Deus está mandando você abrir mão hoje de algo, abra mão. Porque lá no céu é muito melhor do que isso aqui. Nem tem comparação com o que nós vivemos aqui nesse mundo horrível. Nesse mundo cheio de pessoas más. Nesse mundo onde há a inveja, o ódio, a ganância, a ira, a tristeza, a dor, a morte. Lá não vai ter nada disso. Lá só vamos estar em paz. Aleluia. Persevere, meu irmão. Persevere até o fim.